Evangelho de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7, a partir do verso 24. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu sei, pregar em igreja chique é bom demais. Ele saiu ali, velho. Glória a Deus. É isso aí, irmãos. Hoje nós temos, antigamente, nós não tínhamos essa tecnologia, né? Os discípulos, você lembra que eles andavam quilômetros e quilômetros a pé, né? Jesus mesmo, uma vez pregando, ele procurava um lugar mais alto para que a voz dele alcançasse o máximo de pessoas, né? Hoje nós temos a tecnologia, a gente usar a favor do Evangelho, né, irmãos? Então a palavra do Senhor diz assim, ó: e levantando-se dali, foi para os territórios de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, queria que ninguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E a mulher era grega, Cirofenícia, de nação, e rogava-lhes que expulsasse de sua filha um demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhes: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhes: por esta palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. Por esta palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Vai, querido Pai amado, nesta noite, Senhor, eu vamos pregar a tua palavra, Pai querido. Não tem nada de novo aqui, Senhor. Vamos só repetir aquilo que o Senhor falava, Pai querido, e ordenou para que nós levássemos, Senhor, e pregasse a tua palavra. Então, em nome, Senhor, do teu Filho amado, Pai querido, que falamos nessa noite e pregamos a tua palavra, eu te agradeço em nome de Jesus. Podeis assentar, meus irmãos. Quero aqui primeiramente agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele tem me dado de falar do seu amor, irmãos, né? Onde muitos aí fora não teve essa oportunidade, não tem. A gente estamos aqui nesta noite, né, para falar do amor de Jesus, testemunhar o que Jesus fez. Você acabou de ver aqui a irmã testemunhando a respeito da oferta, né, irmãos? Eu sou prova viva disso. Quando eu entregava, eu fiz um propósito com Deus, e lá na igreja do pastor Xavier pastoreava, e eu fiz um propósito com Deus, que além do meu dízimo, eu daria uma oferta à parte. E Deus me honrou, irmão. Eu fui fazer as contas do que eu tinha atribuído a Ele, irmãos, Ele me honrou 100 vezes mais. Isso é para quem crê, irmãos. Isso é para quem crê. O Evangelho de Jesus, a palavra de Deus, irmão, é simples. É simples. Ele só diz: quem crê será salvo. Crê tu e tua casa, irmão, crê. É pela fé. Então, ele mesmo disse: faz prova de mim que vocês vão ver. Irmãos, eu sou prova disso. Meus amados irmãos, nós vivemos num mundo, o mundo onde a tecnologia avançou, no mundo onde a ciência avançou e está avançando. Vivemos numa sociedade
que esta semana eu presenciando isso, aonde você tem que ir para um psicólogo, tem que ir para os médicos, para você compreender as enfermidades, para você aprender a conviver com o enfermo. E isso, devagarzinho, vai entrando na igreja. E se nós não prestarmos atenção, a mensagem que é pregada no púlpito, ela começa a mudar. Ela começa a mudar o rumo. Por quê? Porque a ciência e a medicina está ensinando isso. Nós vamos para a palavra de Deus, quando Jesus, lá em Mateus 21, do 18 em diante, a palavra diz que o Senhor tem fome, Jesus tem fome, e ele olha e avista uma árvore cheia de folhas. Jesus diz: opa, ali tem fruto, eu vou chegar lá para me alimentar. Mas quando Jesus chega, só existem folhas. Jesus, o que é que Jesus estava dizendo para os discípulos? Quando ele amaldiçoa aquela planta, ele disse: eu não quero só folhas, eu quero frutos. Eu não quero só folhas, eu preciso de frutos para matar a fome. Hoje, irmãos, o que é que falamos hoje? Hoje falamos de cura, falamos de prosperidade, mas encontramos o irmão vivendo na miséria. Encontramos pessoas que estão em busca de libertação. E o que está acontecendo? Porque só na falácia. Estão igual aquela planta lá, só folha. Mas quando alguém se aproxima, cadê o fruto? Era o que Jesus estava falando para eles. Hoje, irmãos, nós somos aquela planta, mas nós não podemos viver só de aparência. Nós temos que ter frutos. Alguém tem que olhar para nós e enxergar Cristo em nós, pelos nossos testemunhos. Se a irmã, o testemunho que ela deu aqui, se ela contar no serviço dela, vai entrar pelo ouvido e sair por outro, porque eles não creem nisso. Mas domingo, pastor Xavier, foi um obreiro daqui pregar no nosso culto lá, e ele falou algo interessante. Jogaram 3 pessoas na fornalha, no meio de multidões. Um deu fé que tinha 4 lá dentro. Às vezes somos jogados em situações, e quem olha lá de fora, irmãos, não presta atenção ao Deus que você serve e acha que você está sozinho, e acha que você está só nesse deserto, e não está sozinho. É preciso olhar atento. Mas o rei repara e disse: tem uma 4ª pessoa lá dentro, e esse tem semelhança. As pessoas têm que olhar em nós, irmãos. Deus maravilhoso. As pessoas têm que olhar em nós e ver essa 4ª pessoa. E não é quando tudo vai bem. Essa semana eu ensinando para os obreiros, disse: olha, Deus, Ele tem autoridade, não é só para tocar quando as coisas estão ruins, é quando está bom. Ele bota a mão lá e faz parar, porque Ele é o rei, Ele é quem comanda. Ah, mas as coisas estão indo tudo bem, ninguém vai mexer. Ele mexe, irmão. Ele mexe. Ele mata para honrar um fiel. Ele tira um camarada lá do pasto, lá das drogas, da bebida, e coloca ao lado de reis. Nós temos que conhecer. Quando chegamos na igreja, não é só apenas clamar e pedir. Não, ele vai ensinar os discípulos como é que você tem que orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. É diferente, irmão, o céu que vamos morar com o reino de Deus que tem que vir aqui. As pessoas têm que olhar para nós e ver o reino de Deus. Só que lá na frente diz assim, ó: seja feita a tua vontade. Esse é que é o problema. Que às vezes olhamos para a vida de Jó, e de repente o povo olha para a situação daquele homem. Deus não está com esse homem. Esse homem deve ter feito coisas terríveis.
mas era Deus provando para alguém, cujo Satanás, que Jó era um homem justo, que Jó não só adorava a Deus porque tinha as coisas, porque tinha posição, independente, ele era adorador. As pessoas têm que olhar para nós, irmãos. Essa semana, domingo, na igreja, um homem que esperou uma bênção 25 anos, 25 anos ele orava. Aquilo foi um exemplo para mim. Eu fiz uma campanha ainda com o pastor Xavier, que a minha mãe e o meu pai não conhecem esse Deus que eu sirvo. E as minhas orações é que Deus alcance eles. E domingo, 25 anos, o irmão orava para a mãe dele. Domingo ela se rendeu aos pés do Senhor. E ele me disse: está vendo? Agora que você está caminhando, continua na caminhada. Porque a questão não é se vem hoje ou amanhã. A questão é que eu tenho que saber para quem que eu estou pedindo. Eu estou pedindo para alguém que não está com os ouvidos tampados e nem com a mão encolhida. Isso aqui é fé. Hebreus 11 vai dizer que, pela fé, um ofereceu uma oferta a Deus. Pela fé, Abraão sai de uma terra, da sua parentela, vai para um lugar que ele não sabe, anda sem rumo, mas pela fé, ele obedeceu e foi. Mas vivemos num mundo materialista. Eu tenho que tocar, eu tenho que ver. Jesus aqui, ele vai chegando na cidade, ele encontra uma mulher completamente diferente, uma mulher que não era judia, mulher de nações diferentes, e aborda Jesus. Mateus vai falar que os discípulos chegam para eles e diz: olha, atende logo essa mulher, que ela vem gritando atrás de nós. Já Marcos vai mais profundo e diz: Jesus chega para ela e diz: olha, eu vim primeiro para Israel. Mas Jesus olha para aquela mulher e diz: como é possível uma pessoa que não me conhece, uma pessoa que é de outro país, me reconhecer dessa maneira? E Jesus vai usar uma metáfora que eles usavam antigamente, que os judeus tratavam os ímpios, os gentios, como cachorro. O que é ser tratado como cachorro? Quem tem cachorro aqui em casa sabe. Eu tenho lá, pequenininho, mas o bicho ele mija em todo canto. Aí tem hora que eu me estresso, aí a mulher pega, bota ração, chega, ela fica brava. Você não lembra que tem um cachorro? Eu lembro. Mas quando eu estou aqui de regime, ele também tem que fazer regime. Ela vai lá e faz o quê? Joga a ração assim, ó, na vasilha, como dizendo assim: se vira lá e come. Era assim que os judeus tratavam os gentios, como cachorro. Como é que se trata como cachorro? Passa por perto e faz de conta que não conhece. Alguém já deve ter presenciado isso aí nos sinaleiros, aqueles pedintes. Ah, coitado, já viu isso? Alguém já passaram por mim, demais da conta, lá no meu setor, quando eu andava com um chapéu velho na cabeça e um litro de pinga na mão. Coitado, coitado. Mas ninguém parava para chamar esse coitado, perguntar se ele precisa de um sapato, de uma roupa, de um pacote de café. Ninguém, era só coitado. Era assim que eles tratavam. Mas Jesus é diferente. Jesus ele para. Jesus ele estende a mão. Jesus ele manda chamar. Só que ele manda chamar e fala assim: você tem que ter misericórdia, assim como eu tive de você. Pessoas que, quando você vê gente que olha assim com o nariz empinado para você, que ele acha que chegou aonde chegou pelo esforço próprio. Não, irmãos. Nós tudinhos estava fora. Todos nós estávamos
esquecidos. Mas um dia, um subiu à cruz para nos resgatar. Enquanto nós não reconhecemos isso, nós se colocamos no lugar de tal, e aí a misericórdia foi embora. Jesus, quando está na casa de Zaqueu, alguém chegou e começou a criticar: olha aí, rapaz, teu mestre come e bebe com pecadores, publicanos. Jesus disse o quê? Jesus disse: vão e aprendam o que é misericórdia. O que significa misericórdia? É aquele que não tem chance nenhuma diante da sociedade, é imperdoável, ele vai lá e perdoa. Mas Jesus usa essa metáfora dizendo: não vou tirar o pão e dar para os cachorrinhos. Agora, olha aqui o propósito dessa mulher. Quantas vezes, eu não sei se alguém aqui já teve essa experiência, mas eu já tive, até falei uma vez para o pastor Xavier. Eu tinha uma irmã, nós morávamos na roça, e o meu vizinho, o vizinho do meu pai, a esposa dele tinha ciúme da minha irmã, com o marido dela, e ela fez uma macumba para minha irmã, e fomos assolados anos e anos. Era endemoniada dentro de casa. Nós não podíamos deixar ela sozinha. Quando meu pai saía, eu tinha que ficar. Quando era minha mãe não dava conta, porque uma hora ela pegava uma faca, outra hora pegava uma corda, e nós tínhamos que ficar no pé. Uma hora ela corria para a BR, para se jogar no carro, nós tínhamos que correr atrás. E aí corria para um lado e para o outro, e dizia: dá achado não sei o que, dá um banho nela com foi não sei o que. E nós ficávamos sem saber, irmãos. Quando foi um belo dia, Deus nos mandou aqui para Goiânia. Cheguei aqui em Goiânia, conheci a minha esposa, aceitei a Cristo como Salvador da minha vida, e ela foi para o Mato Grosso trabalhar e veio fazer uma visita em casa, e o demônio veio junto. Porque tem pessoas que saem da igreja, tem pessoas que mudam de bairro, tem pessoas que mudam de casa, por causa disso, por causa daquilo. Não, o problema não está na igreja, o problema não está no bairro que você mora, o problema está em você mesmo. Quanto mais eu me afasto, mais o problema me acompanha. Eu preciso ser liberto disso. E um dia ela chegou em casa, passou a noite, levantou cedo e falou para minha esposa: o demônio veio me visitar de manhã, na beira da cama sentado. Ela disse: só que eu não vi ele, eu via só dos peitos para baixo. A minha esposa não precisou ritual nenhum, banho de folha, banho de casca de pau, não precisou. Só falou assim: em nome de Jesus, saia da minha casa e não volte mais. Nunca mais. Nunca mais esse demônio voltou. Ela voltou para o mesmo lugar, está morando lá. Fui visitar o ano passado, está morando lá, no mesmo lugar que foi feito o trabalho. Mas o demônio não voltou mais. Porque quando Jesus, irmão, manda embora, acabou. Não é o lugar, é a pessoa. Mas eu preciso ter fé. Eu preciso determinar em nome de Jesus. Essa mulher deixou a sua filha em casa e veio pedir misericórdia ao Senhor. Mateus vai relatar que os discípulos chegaram para ele: atende logo, porque ela perturba demais. Eu, se fosse pessoas, irmão, ou eu alguns tempos atrás, quando eu tivesse a chance de encontrar o pastor, eu primeiro ia falar mal dos discípulos. Eu vim aqui, ninguém me deu fé, ninguém me enxergou na igreja, e eu vou reclamar com o Senhor, escolha outros discípulos. Não. Mateus disse que ela se prostrou-se aos pés do Senhor e começou a adorar. Nós estamos perdendo tempo com conversinhas. Se nós estamos diante de alguém que pode libertar a nossa família, nós estamos diante de alguém
que pode resolver nossos problemas, nós estamos perdendo tempo. Jesus não perde tempo. Jesus, ele tem pressa, irmão. Jesus, ele tem pressa. Jesus decide pregar a minha palavra, porque quando todo for pregado, aí ele vem. Glória a Deus. Aí esses dias eu vi na internet o reverendo fazendo um apelo para um obreiro. Não, hoje não dá para pregar. Eu falei, irmão, você quer que Jesus volte? Ele falou, se quero, mas não parece que não, porque ele disse que quando o evangelho dele for pregado, aí ele vem. E se você se nega a pregar, então você não quer que ele volte, porque ele só vem quando a palavra dele for pregada. Mas olha para o mundo está gritando, o planeta está anunciando que Jesus está voltando. É verdade. O planeta está anunciando fogo, terremoto, gente sendo consumida pelas águas, pelo fogo, pelos animais do campo. Isso é o planeta clamando, gritando. O Pai está voltando. Ele está voltando. E do céu fica lá, as pedras clamam. Fica a guerra na minha casa, fica a dificuldade na minha casa, e eu venho sair de casa, deixo o problema lá e venho correr atrás de quem pode resolver. Mas aqui está a prova de quem verdadeiramente comprova que está em busca do seu objetivo. Você, quando está focado no que você vem buscar, o que está ao redor não te chama atenção. Eu estou focado no meu milagre, na minha cura, então nada vai me tirar do foco. O inimigo sabe disso, irmãos. O inimigo sabe, ele quer tirar a atenção. Jesus é a verdade e o caminho. Ele não tem poder contra Jesus. Então ele vem em cima de nós. Ele quer nos tirar a atenção. Quanto mais ele tira a nossa atenção, mas ele vai ganhando tempo. E nós vamos dizer, aquilo vai nos sugando, aquilo vai nos apertando, e de repente vamos esfriando, não fala mais do amor de Deus, e aí começamos a se tornar igual os gentios, reclamando das coisas. Eu vejo nessa mulher uma mulher determinada. Oh, glória a Jesus! Eu vejo uma mulher determinada, convicta do que quer, independente do deserto que você está passando. O Deus que nós servimos é muito maior. Em Juízes havia uma mulher chamada Débora. Deus já havia falado com um homem: olha, pega esses homens, sobe ao monte Taboa, porque Deus vai te entregar Cícera, o exército na tua mão. Mas aquele homem fica acuado, e Deus usa uma mulher. A Bíblia diz que ela julgava Israel debaixo de uma palmeira. Não era um palácio, era debaixo de uma árvore. Quando aquele homem chegou até ela, ela disse para aquele homem: Deus já mandou você fazer. Deus já falou para você que vai entregar Cícera e o seu exército na tua mão. Mas ele estava olhando para a quantia do exército. Era milhares e milhares de soldados e carruagem. E aquele homem apenas, com aqueles homens, se não me falha a memória, 30 mil homens. Como vencer uma batalha dessa, irmão? Mas ela disse: Deus já te entregou. Deus já te entregou. Ponha na tua cabeça, igreja, Deus já nos entregou. Nós precisamos de uma posse, precisamos. Nós precisamos. Nós não podemos baixar a cabeça. Cristo já venceu na cruz. Ele já nos entregou a vitória. Não podemos recuar. O inimigo está tentando nos assustar com imagens, com espantalhos, para ver se nós recua. Foi assim que aconteceu com Davi. Um
grande, mas chega um menino. Às vezes tem pessoas que chegam na igreja, isso já aconteceu demais, você só está vendo um jovem aqui de 45 anos, mas já passou por tanta coisa que um homem de 60 não passou ainda. E Deus, meu filho, vai em frente, congregando sozinho. Está aqui o pastor Xavier, ele sabe disso. Você está vendo essa mulher de rosa sentada aí? Ela está aí porque foi campanha. Nós fomos convocados lá na sede, eu como vice dele. O presidente intimava, todos vissem suas esposas. Eu olhava, só tinha eu. Todo mundo levantava com suas esposas. E eu sozinho, e o diabo no ouvido: vai embora, o que é que tu está fazendo aí? Olha aí que vergonha que tu está passando. É isso que ele buzina nos nossos ouvidos. Aí eu fui para a campanha 7 dias. Na última quinta-feira, saí de casa sem resposta, sem nada. Falei: Senhor, eu vou entregar. Mas eu não via nem um sinalzinho. Igual o profeta falava: vai lá, vê lá se tem alguma nuvem. Ele corria lá no monte: não estou vendo nada, não tem nuvem nenhuma. Volta de novo. Mas quando ele voltava, o profeta estava orando. Quando ele voltava, o profeta estava orando. E sabendo eu que eu não estava só na batalha, quando eu cheguei à frente para entregar, entreguei. Mas sabendo eu que Deus trabalhava lá em casa. Quando eu cheguei em casa, irmãos, olha o que é que o inimigo faz, irmãos. Eles tentam me parar, tentando me parar. E quando eu chego em casa, irmão, o Espírito Santo já tinha feito a obra. Enquanto ele pregava, ele trabalhava na vida dela. Eu não convenço ninguém, nós não convencemos ninguém, é o Espírito Santo de Deus que convence. Por isso que nós temos que confiar, entregar. Olha o que está acontecendo na sociedade, irmãos. Marido matando mulher, mulher matando seus esposos, outras se separando porque querem mudar as pessoas. Nós não somos iguais. Se puxar aqui, só tem você, irmão, na terra. Só tem você. Não tem, pode ter alguém parecido com você, mas igual você não tem. Deus fez tanta coisa tão perfeita que não tem ninguém igual a você. Então é só o Espírito Santo que convence. Eu fico triste, pastor Xavier, quando eu vejo um pai desistir do filho, aonde Cristo não desistiu de nós, aonde Ele não desistiu de nós. O maior púlpito que foi pregado foi lá na cruz. Não foi esse aqui não. Foi na cruz que Jesus disse assim: está consumado, agora está pago. Ali foi a maior pregação. Deus é tremendo. Foi o maior evangelho que foi pregado. Foi ali. Esse amor, você está aqui por causa de um homem que te amou. E o mundo tem que saber disso. Os drogados têm que saber disso. Eu vim pregar numa igreja aqui, pertinho. Quando eu terminei a pregação, formou uma fila de gente. Eu falei: meu Deus, eu nunca tinha visto isso. Quem é pregador itinerante aqui sabe, irmão, você passa por muitas experiências. Vê uma senhorinha com uma foto na mão do seu filho. Diz: pastor, ora pelo meu filho. Meu filho louvava na igreja, agora meu filho está nas drogas, meu filho está na prostituição. Pelo amor de Deus, ora para meu filho voltar. Meu Deus, olha que fé dessa mãe. Eu preciso ser crente mais. Ele lá perdido, se aprofundando nas drogas, e aquela mãe chorando,
clamando, porque que ela tem fé. Ela cria que Jesus pode trazer o filho dela de volta. Nós temos essa dádiva aqui dentro, irmão. Nós temos isso. O mundo não é a solução. A solução é a igreja. A solução é Cristo. E Ele nos deu isso. Ele falou para os discípulos: vão, preguem o Evangelho, façam discípulos. Eu vos dou autoridade para isso. Isso é dado a nós, irmão. Põe a mão na cabeça dessa mulher, irmão, de noite. Põe a mão na cabeça desse marido. Mas hoje é fácil, hoje é tudo na base da troca. Filho você entrega para a instituição, entrega para um cuidador. É assim. Mas antigamente não era, porque eu vejo uma mulher aqui, ó, que deixou a sua filha e foi atrás da sua cura, atrás da sua libertação. Enquanto você está aqui nesta noite clamando, Ele está cuidando dele onde Ele estiver. Alguém viu um testemunho aí de uma missionária que veio pregar na sede de Campinas? Ela deu o testemunho dela, como ela aceitou a Cristo. Dentro da boate, Satanás queria destruir ela dentro da boate. Ela foi lá na Bahia, mandou fazer um trabalho para ser próspera. Quando ela bateu no terreiro lá, a mulher falou assim: epa, não vai dar certo mais. Por quê? Porque o Deus da sua mãe está aí. O Deus da sua mãe é muito maior, então nós não se mete. Essa mulher voltou revoltada, essa filha voltou revoltada. E disse: mãe, pede para esse Deus da senhora não me perseguir mais. Eu fui lá e não tem jeito. Um dia ela teve um encontro na boate, dançando. Ela saiu desesperada. Chegou em casa: mãe, eu quero esse Deus da senhora. Mãe, eu quero esse Deus da senhora. Deus honrou as orações daquela mãe, clamando por mais de 10 anos. Quando você vê aquele sofrimento que Jesus passou, com uma cruz nas costas, cai, levanta, chicotadas, ele poderia muito bem largar a cruz para lá, voltar para o trono. Não. E Satanás dizendo: eles vão te negar, eles não vão te aceitar. Mas ele disse: não. Se eu estou aqui hoje, é porque Jesus disse não a Satanás. Se você está hoje aqui, é porque Ele disse não. Ele acredita no que Ele gerou, no que Ele fez. Ele nunca vai olhar para você, irmão. Ele nunca vai olhar para teu esposo, para tua esposa, para teus filhos, com essas drogas, com essas bebidas. Ele nunca vai olhar na situação que ele está hoje. Ele vai olhar na situação que Ele fez ele lá no éter. Imagem e semelhança dele. Por isso que o diabo, ele ataca nisso aí, na aparência. Não, já falaram isso para mim no meu bairro. E eu, quando eu converti, eu queria sair do meu bairro. Eu queria sair porque ali foi a minha vergonha, pastor. Ali foi a minha vergonha. Mas o Espírito Santo disse: você vai ficar aí. Porque onde foi a tua vergonha, vai ser a tua honra. Louvado seja o nome de Jesus. Aí vai ser a tua honra. Eles podem não acreditar no que eu fiz na tua vida, mas eles são obrigados, eles vão ser obrigados a olhar para você e ver uma nova pessoa. Eles vão ser obrigados. Hoje estão vendo o seu filho ou tua filha, ou teu esposo, não sei qual é o ente querido que você tem na sua casa. Grande é teu nome, Jeová. Mas confia no Deus que você serve, porque um dia vão olhar com outros olhares. Um dia vão dizer: quem é esse? Quem é esse? Todo dia não, quinta e domingo pela manhã e domingo à noite, eu vou subindo com a minha Bíblia.
dou um bom dia, dou uma boa noite, dependendo da hora. Não humilho, apenas falo da misericórdia do Senhor. Mas tem gente que não acredita, tem gente que não quer esse Deus nosso. Mas uma coisa Jesus falou, que isso eles não podem negar, é olhar para você hoje e ver uma nova pessoa. Isso aqui, irmão, é lindo no ministério. Eles vão olhar e vão ver outra pessoa. E um dia alguém vai perguntar: como você conseguiu? Você vai dizer para ele: conhece Jesus? Lembra de Pedro e João lá no templo? Eles curam um aleijado, paralítico, doente, e o homem entra dentro da igreja pulando e salteando e glorificando. O povo começa a olhar para Pedro e João com outros olhares. Ele disse: nós? Não, nós não faz nada não. Ele disse: lembra daquele Jesus que vocês lutaram na cruz? Pois é, o Pai ressuscitou ele. É ele que faz isso aí. É isso que vamos dizer. Eu estou mudado porque Jesus me mudou. O Evangelho me transformou. Amém, Jesus. Nós temos que ser esse cristão, nós temos que ser essa árvore com frutos. Frutos que matam a sede de alguém ou a fome de alguém. E essa mulher, veja aqui que não foi Jesus, irmão, que tomou a atitude, foi ela. E Jesus disse: por esta palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. Oh, glória a Jesus. Jesus está dizendo para ela, com a atitude de fé, irmão. Mateus vai relatar: grande é tua fé, mulher. Porque Jesus honra a fé do seu povo. Você não está aqui porque não tem o que fazer em casa. É verdade. Muitos aqui trabalharam. Você está aqui porque você tem fé em Deus, irmão, que Ele pode mudar aquela situação. Então não desista, persista, faça que nem o centurião. O centurião queria fazer um culto, chamou Jesus e Jesus disse: opa, estou pronto. De repente ele disse: não, eu não sou digno de receber o Senhor em casa, mas se o Senhor disser uma palavra, porque ele reconheceu a autoridade que tem em Jesus. É a autoridade que tem em Jesus, é a autoridade que a palavra. Esses dias eu comprei um livro chamado Um Evangelho Maltrapilho. Recentemente morreu um líder aí, religioso, e um jornalista famoso falando ontem que ele pregou muita fome. Pregou muita fome. Nós não pregamos fome, Jesus não veio pregar fome. Jesus veio dar vida e vida com abundância. É o Evangelho maltrapilho hoje, onde você para ser simples tem que andar mal vestido, onde você para mostrar que é simples tem que andar aberto. Simplicidade não vem disso. Simplicidade vem do coração. Simplicidade vem de dentro. Muita gente que você avista só tem folha, quando você chega, não tem fruto. Jesus disse: eu não quero apenas folhas. Jesus não está aqui criticando a mudança, desde que a sua mudança externa venha do interno. Venha do interno. E indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, pois o demônio já tinha saído. Oh, glória a Deus. Lembra do centurião? Ele marcou o horário. Eu não vou te dar horário, mas um dia você vai acordar, ou chegar em casa vai ter uma surpresa. Eu falei esses dias para um senhor que tem lá, ele se titulava muito crente porque tem 60 anos de crente. E eu apenas só tenho 13 anos, mais ou menos. 7 anos e meio. Eu falei: irmãos, Deus
pode te surpreender hoje quando tu chegar na tua casa. Tu pensa que com 60 anos tu conhece Deus? Se o salmista disse que Ele é grande demais para nós compreender, tu pode chegar na tua casa e Ele te surpreender. Glória a Deus. O profeta achou que ele vinha no vento, não veio no vento, não veio na tempestade. De repente, aquele suave brisa, o falar de Deus. Ele é poderoso, Ele trabalha da maneira que Ele quer, a hora que Ele quer. Esses dias, olha aqui o que é que o diabo faz espiritualmente. Vou te contar aqui uma experiência pessoal, material. A minha esposa chegou em casa, aí minha vizinha viajou e chegou alguém gritando lá de fora: mãe, mãe. A minha esposa: oi, oi. Eu falei assim: não é seu filho, é o filho da vizinha. Eu falei para ela: você não conhece a voz do seu filho? Se nós não tomar cuidado no mundo espiritual, Satanás faz isso. Nós achamos que é a voz de Deus e não é. Aí de repente achamos que é a voz do diabo e é Deus falando. Por quê? Porque a correria do mundo, a correria. Lembra de Faraó quando sobrecarregou o povo, quando soube da libertação? Jesus está voltando para levar a igreja, e o diabo sabe disso. O diabo sabe que os dias estão contados. E aí nós ficamos assim, ó, sem saber quem é a voz, quem está falando. Oi, oi. Não. Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Sabe o que é conhecer a voz? É quando você tem proximidade. Você é amigo de alguém, você tem proximidade dele. Então, certamente quando ele chama você no portão, você já sabe, é o irmão fulano. Deus fala claramente assim, para você entender. Essa mulher, quando ela chegou em casa, o que Jesus determinou aconteceu. O que Jesus determinar na sua vida, irmão, nesta noite vai acontecer. Amém. Aleluia. Você precisa crer que o processo é doloroso. O processo, ele vai perturbar muita coisa. Mas você precisa ficar firme. Você precisa ficar firme, irmãos. Porque o que Jesus determinar vai acontecer. Ela chegou em casa, a sua filha linda, maravilhosa, deitada na cama, aonde antes, segundo historiadores, tinha que amarrar na cama. É obviamente que você não deixou seu marido amarrado, não deixou sua filha amarrada, mas espiritualmente, quem está nas drogas está preso, no álcool está preso. Ele não consegue sair sozinho. Eu já estive lá, irmãos, eu tentava ir sozinho, mas no outro dia voltava de novo. Mas alguém estendeu a mão para mim. O pastor comprou a minha briga. O pastor Xavier fez uma campanha lá da família, orar pela família. Casamentos estavam sendo destruídos. Às vezes vê a gente assim, tudo lindo e maravilhoso aqui dentro, mas tem uma guerra lá em casa. E o pastor comprou a briga comigo, irmão, e fomos orar, amarrado, preso. Mas quando ela chegou, ela estava liberta. Porque quando Jesus entra, irmão, na causa, ele entra para resolver. Ele não entra para estar massageando, ele entra para resolver. Eu quero deixar esta palavra para você nesta noite. Não precisa você bater boca mais com este marido. Não precisa você bater boca com essa mulher. Você conhece o Deus que você serve. Conversa com teu Deus. Conversa com Ele. Explica para Ele a situação. Porque quem está de fora, irmão, fica ignorante. Não, eu mando em mim, é desse jeito. Não, deixa Jesus com ele, irmão. Deixa ela com Jesus.
Jesus tem uns métodos para trazer o camarada, que ele vem para honrar a fé do seu servo. Jesus vai honrar a sua fé. Jesus vai honrar as suas orações. Aleluia. Alguém pensa que você está sozinho na fornalha, não está não. Se alguém reparar direitinho, tem uma quarta pessoa lá dentro, e esta quarta pessoa é o Espírito Santo de Jesus. Fica com essa palavra nesta noite, igreja. Jesus não mudou. Um irmão esperou 25 anos. Eu já estou há 3 orando. Então, se chegou para ele 25 anos, amanhã eu posso receber uma notícia. Mas eu vou continuar orando. Eu creio que Deus vai alcançar meu pai e minha mãe e as minhas irmãs. Porque eu vejo isso acontecer na vida dos irmãos. Amém? Que Deus abençoe a igreja. Já findou meu horário. Peço desculpa aqui ao pastor. Vamos ficar firmes, irmãos. Eu quero contar aqui, pastor Xavier, quando ele chegou na igreja lá. Quando Deus te entrega uma coisa, irmão, confia no que ele te entregou. Ele chegou uma vez lá e disse que assumiu a igreja. Só chegou ele e a pastora Dulce. Ele orava, ele cantava e a pastora Dulce cuidava da frente dele mesmo. Uma vez ele olhou e falou assim: meu Deus, cadê o povo? Se eu sou pastor, cadê o povo? Disse que ele joelhou no banco e começou a orar. Resumo da história: saiu de lá, a igreja ficou lotada. Que a obra não é minha, a obra é dele. A obra é dele. Eu só quero pedir uma coisa para vocês: se preparem, porque a fome que Jesus falou que vai mandar sobre a terra, ela já está aí. Não é fome de comida, é fome da palavra. E eles vão entrar aí dentro pedindo oração. Eles vão entrar por essa porta. Ora pela minha família, ora pelo meu filho, e você vai estar prontinho para fazer isso. Porque eles vão entrar. Eles vão entrar. Aqueles que não querem, tchau e bênção. Mas aqueles que querem, as portas vão estar abertas. E nós temos que estar preparados para isso. Preparado, porque eles vêm em busca. Quando eu entrei na porta da igreja, eu já tinha batido em várias portas. Em todas. Porque o ser humano é assim. Ele primeiro busca em tudo. Jesus é o último. Ele estava lá me esperando. Assim é com nós. Todos que estão aqui. Muitos aqui podem ter batido nessas várias portas. Mas quando você entrou por essa porta, Jesus te recebeu. Te preparou para que outros possam fazer a mesma coisa. Porque Jesus nos chamou para povoar os céus e esvaziar o inferno. Eu agradeço a Jesus e agradeço a oportunidade, meu irmão. Deus abençoe. Estamos à disposição.